Meus amigos, vamos aqui colocar uns pingos nos is de uma situação. E que vocês sabem, eu não preciso ficar repetindo aqui, quem acompanha sabe exatamente o que eu penso politicamente. Portanto, você sabe mais ou menos o que vai encontrar nesse vídeo. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga e nada mais, como diria o outro, né? Não é o hino do Real Madrid, mas é só isso. Você não precisa fazer mais absolutamente nada a partir de agora, beleza? Seguinte, ainda destrinchando os prêmios Bola de Ouro 2022, a France Football criou para esta edição, pela primeira vez, o prêmio Sócrates. E o que é o prêmio Sócrates, se talvez você não captou? A ideia do prêmio é identificar ações de inserção social, de desenvolvimento de meio ambiente, de ajuda a populações carentes, ou seja, de mobilizações extracampo dos atletas. Jogar fora das 4 linhas, ajudando e, de fato, usando o poder que tem o jogador de futebol. Então, essa é a ideia do Prêmio Sócrates. É um prêmio de ações sociais, é um prêmio de desenvolvimento social, é um prêmio de posicionamento dos atletas de uma maneira prática, de ações práticas, como o Rashford já fez com escolas na Inglaterra e o Mané faz na sua vila de origem, no Senegal. E o Mané foi o primeiro vencedor da história do Prêmio Sócrates. Ele recebeu das mãos do Raí, que muita gente parece que não sabia, é irmão do Sócrates. O Raí, mais do que ídolo do São Paulo, um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro nos anos 90, campeão do mundo em 1994 com a seleção, era o camisa 10 daquela seleção e começou a Copa como capitão e titular, e aí acabou perdendo a braçadeira e a titularidade, mas é um campeão do mundo, é um cara gigantesco, muito importante também lá nos anos 90, na história do Paris Saint-Germain, enfim. Ele foi o escolhido para premiar o Sadio Mané, vencedor do primeiro prêmio Sócrates da história. Inclusive, o Curiosidades da Premier League lembra algumas das ações que levaram o Mané a ganhar o prêmio. Ele já construiu um hospital na sua vila, Bambali, já construiu estação de serviço e correio, por exemplo, instalou 4G e paga mensalidade de internet para as pessoas, né? Doa mensalidade de 70 euros para as famílias, enfim. Ele é o vencedor do primeiro prêmio Sócrates por essas ações e por um posicionamento sempre muito claro do Mané. Mas esse vídeo não é sobre a premiação do Mané, é sobre o posicionamento do Raí, que acabou sendo criticado em algumas redes sociais, enfim, porque o Raí, no momento em que estava entregando o prêmio, ou anunciando, ou falando sobre o prêmio, ele acabou se posicionando politicamente em relação ao que teremos nas eleições de segundo turno no Brasil, entre Lula e Bolsonaro. E ele fez o sinal do L, do Lula, deixando claro quem ele apoia e quem o seu irmão apoiaria. Porque mais do que o posicionamento do Raí, aqui vale o que representa o Sócrates, o porquê o Sócrates é associado a posicionamentos e ações extracampo. Porque o Sócrates é lembrado e ovacionado e muito respeitado na Europa como um atleta que ia além do campo e bola, que fez parte de um papel importante da redemocratização do país nos anos 80. O Sócrates é essa figura, ele é este símbolo. Goste você ou não, o Sócrates representa isto, como outros atletas representam outras coisas. O Sócrates, mais do que um jogador, ele foi uma bandeira, ele foi um jogador raro nesse aspecto, até por ter se formado em medicina, até pela consciência política que tinha à época, pelas entrevistas que dava, enfim, era um outro contexto, era um outro momento, e o Sócrates era esta figura. Então, quando a France Football pensou em fazer um prêmio de posicionamento extracampo, de ações sociais, de representatividade enquanto atleta, o Sócrates foi o escolhido para dar nome a este prêmio.
e nada mais justo do que o Raí ser o primeiro a entregar. E aí o Raí entregou o prêmio e se posicionou dessa forma. À mon pays, qui a une décision importante Para à la isso, fin du podemos mois, pensar pour un monde também meilleur. Et no on sait de nosso quel país, côté que Socrates terá uma decisão serait. muito importante Donc, daqui a on serait alguns dias, tous e derrière nós lui. saberíamos muito bem de que lado ele estaria, e estaremos todos por trás dele, apoiando, dando apoio. É isso. Ele faz o gesto muito claro. Eu já falei aqui recentemente num vídeo sobre a questão do apoio do Neymar ao Bolsonaro, por exemplo, que me surpreende zero e para mim não tem problema nenhum. Ele fez nas redes sociais dele, ele fez no momento dele e está tudo certo. E já critiquei, por exemplo, atletas que, usando a camisa da instituição, dão entrevistas. O Felipe Melo já fez isso, outros já fizeram, de um lado ou de outro. Quando você faz esse marketing de guerrilha ali, né, usando a instituição, o momento que você está falando do campo e bola e tal, e aí acaba fazendo um gesto ou suporte ali e tal, é por isso, inclusive, que a FIFA proíbe, né, posicionamentos políticos e religiosos, até para não usar esse palco, né, como trampolim. Aí eu já fiz essa crítica, porque você está usando a camisa do clube, a camisa, sei lá, da seleção, que não necessariamente concorda com você. Então acaba sendo esse marketing de guerrilha que eu não gosto. E aí você pode perguntar, pô, Bruno, mas não foi o que o Raí fez? Porque ele usou o palco da Bola de Ouro para isso. Não, ele não estava representando uma instituição, ele estava representando ele e o irmão dele. Durante um prêmio que tem cunho político, uma instituição que é de um país extremamente politizado, que leva o nome de um cara, no caso Sócrates, que sempre foi politizado, premiando alguém que tem posicionamentos que são políticos, porque quando você tem ações sociais, quando você se coloca para ajudar, quando você está tendo um posicionamento político, a política ela não se resume ao Congresso, ela não se resume a uma Assembleia ou a um Senado, ela não se resume à presidência da República, à prefeitura, ao governo do Estado, ela não se resume aos políticos. A política ela é feita diariamente. Quando você se posiciona duramente em questões sociais que são importantes, né, como homofobia, racismo, por aí vai, você está tendo um posicionamento político. Quando você não tolera certas injustiças que acontecem no seu dia a dia, pode ser no seu condomínio, que tem discussões políticas ali nas assembleias para definir cotas, para definir situações dentro de um condomínio. Então a vida ela é política. E quando o Mané se posiciona da maneira como se posiciona, né, dando ajuda, não esquecendo o lugar de onde vem, dando suporte, ajudando na inserção social de uma população pobre e carente da sua vila de origem, ele está se posicionando politicamente. Então, sim, esse prêmio tem tudo a ver com política. E o Raí estava ali homenageando o seu irmão, que era o homenageado com o nome do prêmio, e obviamente que ele ia tocar num assunto que foi basicamente o que fez nascer o Sócrates para os movimentos além do campo, que foi a luta por democracia lá na democracia corintiana nos anos 80. E se neste momento se discute e se fala tanto sobre democracia, é muito natural que o Raí use aquele palco para falar sobre isso. Então, assim, não tem relação quando um jogador usa o momento de uma entrevista com a camisa de um time ou da seleção, ou quando ele está numa coletiva oficial de imprensa do clube ou da sua seleção, usar esse momento como palco para, de novo, para esse marketing de guerrilha, né, esse cavalo de Troia. E isso para mim valeria se fosse para Lula ou para Bolsonaro, não importa. Eu já fiz essas críticas antes. O posicionamento do Neymar lá não tem nada a ver com o que está sendo dito aqui. Foi um posicionamento na rede social dele e ele pode fazer o que ele bem entender. De novo, não me surpreende e acho que está tudo certo. Como está tudo certo no caso do Raí. Não é quem confunde isso com lacração, achando que ele está fazendo isso para ganhar algum tipo de simpatia, esquece quem é o Raí, quem é o Sócrates, o que é, por exemplo, a França, que é o berço da imprensa e o berço dessas discussões democráticas, e passa muito por ali a política moderna. Então, pô, cara, se você acha que o Raí subiu ali para fazer um negócio para rede social, você está viajando, porque o prêmio ele é puramente político, que homenageia um cara que foi puramente político. E o vencedor, por mais que fale pouco, ele tem um posicionamento político-social muito claro. Então,
De lacração, o gesto do Raí tem 0. Ele foi, eu diria, quase que óbvio. De novo, para quem conhece, está com a mente aberta para entender o que era aquilo ali. Beleza? Agora, se você quiser, você se inscreve no canal, toca na notificação. E um abraço. É nóis. Tamo junto.